Salve, 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 meus queridos e minhas queridas! Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. Já pegou seu caderno? Já pegou sua caneta? Já pegou sua borracha? Já? Belezinha! Vamos então iniciar os nossos estudos na nossa aula aqui. Do que será que nós vamos tratar? Qual é o objetivo? Ou ainda, quais são os nossos objetivos? E qual o assunto? Qual a temática nossa? Então, analisar os usos ou uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos e seus efeitos e sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos. Então, nessa aula, nós iremos tratar disso aqui, textos persuasivos, na persuasão especificamente falando, diretamente falando, ou melhor dizendo, né, da propaganda, da publicidade, dos textos, das peças publicitárias em geral. Como que elas usam a persuasão, como essas peças usam a persuasão para nos convencer, né, de que aquilo é o certo, de que aquilo é errado. Ou ainda, hoje vai pensar aqui nessa nossa aula, daqui a pouquinho, será que não existe talvez até um limite entre o que seria legal e o que seria não muito legal numa peça publicitária? Não há, às vezes, um abuso em fazer você querer comprar algo ou transformar nós, seres humanos, em meros objetos? Será que não tem tudo isso? Vamos discutir isso, belezinha? Antes, será que existe diferença entre publicidade e propaganda? Será que são coisas diferentes? Você já parou para pensar? Pensa aí, propaganda, publicidade, é igual? Tem o mesmo sentido? Ou não? Tem sentidos diferentes? É uma boa questão, né? A gente pensar e como é que vai ser ali, né? Para ajudar a resolver a situação, vamos ler alguns, não são todos ali, né? Mas os verbetes, tanto publicidade e propaganda, né? Ou melhor, propaganda e publicidade, apontei errado, né? Num dicionário, ver o que eles dizem. Vamos buscar algumas definições para ajudar a gente a pensar melhor. Veja lá na tela então. Propaganda. Substantivo feminino. Divulgação de uma ideia. Crença. Religião. Trabalho de propaganda da Igreja Católica. 2. Ação de exaltar as qualidades para um grande número de pessoas. Fazer propaganda de um candidato. A propaganda é a alma do negócio. Aqui está no dicionário Wise. Tem outros sentidos. Aqui falam apenas esse sentido, mas tem outros. Vamos agora para publicidade. Também substantivo feminino. Característica do que é público. 2. Pub, arte, ciência e técnica de tornar algo ou alguém conhecido nos seus melhores aspectos para obter a aceitação do público. 3. Pub, né? Publicidade, divulgação de matéria jornalística, geralmente por encomenda de uma empresa, pessoa, instituição, etc., por veículos de comunicação. Aqui também no dicionário Wise. Se você entrar no dicionário Wise, procurar, você vai encontrar outras definições que não estão aqui nesse verbete. Então, não vai parar só na terceira, tem 3, 4, 5, não lembro quantas são, mas nós temos mais, várias, tanto para publicidade como propaganda. Mas, para aquela questão inicial nossa, lembram lá? E aí, tem diferença? Publicidade, propaganda, é a mesma coisa? Ou são características distintas? Conseguem perceber alguma coisa a partir desses textos? Consegue? Não? Vamos fazer então a atividade. Após ler as definições do dicionário, percebemos que propaganda e publicidade são sinônimas. Porém, cada uma tem as suas características, né? Destaque das definições do dicionário aquelas que fazem com que propaganda e publicidade surjam como sinônimos. Então busquem lá, vejam as definições e vejam o que tem em comum nas definições entre elas. Eu fico aqui, você fica aí fazendo atividade, eu já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido, minha querida, vamos fazer a correção da nossa atividade? Não é difícil, né? É só verificar e observar o que tem de comum entre eles ali, entre os dois verbetes, como nós chamamos, né? Tanto publicidade como propaganda, o que aparece em comum. Observem comigo lá então. Na propaganda ali fala de ação de exaltar as qualidades para um grande número de pessoas. A publicidade, né? Ele tem como esse encontro ali, né? Ele é tornar algo ou alguém conhecido nos seus melhores aspectos para obter aceitação no público. Nesse caso, desse verbete, essas duas definições, elas acabam justificando a sinonímia. Lembrando que, quando eu falo de sinônimo, nós estamos falando de palavras que tenham sentido, significado semelhante. Nem sempre é igual. Sinônimo 100%, ou seja, um que eu possa trocar sem ficar tranquilo, sem pensar em alterar sentido, é muito difícil que exista, hein? É muito difícil acontecer. Normalmente nós temos ali um sinônimo que dá conta de parte do recado, né? Mas pode ser utilizado tranquilamente. Falando em sinônimo, deixando um pouco de lado a ideia da publicidade e propaganda, pare e pense em um texto teu. Um texto vai produzir, qualquer que seja o gênero, você vai utilizar sinônimos para evitar repetição dentro do seu texto. Então, por isso, a sinonímia é importante, você conhecer as palavras. Então, ao invés de falar escola, por exemplo, você está falando de escola. Já citou escola uma vez. Depois, para evitar falar escola de novo, você pode falar instituição de ensino. E lembra como eu falei agora há pouco que não existem sinônimos perfeitos? Ou seja, 100%? Escola e instituição de ensino são sinônimos, mas não querem dizer exatamente a mesma coisa. Instituição de ensino pode ser universidade, pode ser um curso de línguas, um curso de programação, enfim, de softwares. Escola também pode ser uma série de situações. O contexto, então, que vai dizer se são ou não sinônimos, né? Então, depende do contexto que vai ser. Muito importante pensar isso, utilizar no seu próprio texto, na organização textual sua que você produz eventualmente. Então, a propaganda aqui, meus queridos, observem só. O uso da propaganda se deu em campanhas políticas para destacar as qualidades de quem se candidatava, a fim de tornar essa pessoa conhecida nos seus melhores aspectos. Para isso, desenvolvia-se um discurso convincente. Então, a propaganda é muito utilizada nas campanhas eleitorais. Hoje, ela é mais restrita, tem uma série de regras que acabam impedindo que os candidatos apareçam em qualquer momento, e a maneira que eles aparecem, o que eles falam também, não é qualquer coisa que pode. Antes uma legislação mais atual que nós temos, uma legislação mais completa que nós temos hoje, antes as pessoas utilizavam ali, mostravam um candidato, uma pessoa que não necessariamente era aquela que ele ia cumprir no mandato. Observem a tirinha aqui que nós temos, então, uma aranha. A aranha, ela é candidata aqui, Dona Aranha é candidata a um cargo que vai representar os insetos. O que a aranha come? Inseto. Daí ela fala lá, se votarem em mim, prometo não devorar nenhum de vocês. Aí tá lá, aê, discurso convincente. Bom, governar sem devorar. Será que vai acontecer isso? É o discurso convincente. Talvez convenceu eles, Então, assim, você percebeu, observar, o que aparece na propaganda, será que ele é realmente real? Eles estão tentando vender para mim alguma coisa. E eu tenho que ficar muito crítico em relação ao que é mostrado, tentando vender para mim. Em seu livro Publicidade, a Linguagem da Sedução, Nelly de Carvalho nos diz que, ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal. Tudo são luzes, calor e encanto, numa beleza perfeita e não perecível. O que está dizendo aqui no livro? O que a Nelly está falando? Nelly de Carvalho fala para nós que na publicidade, aquele mundo que eles mostram ali na TV, na foto, na internet, onde seja que você observe,
é perfeito tudo ali, né? É aquela família bonitinha, né? Acorda de manhã com aquele sorriso, né? Nunca ninguém está atrasado, né? Nunca está atrasado, a não ser que seja uma propaganda de relógio lá, né? Ah, se você tivesse relógio tal, não se atrasaria, né? Então ele vai falando. E como se o relógio fosse fazer realmente você não se atrasar. Então esse mundo ideal, compre o produto, use o meu serviço, que você terá uma vida melhor. É isso que a propaganda nos vende. E está utilizando, olha, verbos do imperativo, né? Compre, use. Ele está fazendo essa linguagem persuasiva, convencendo você de que aquele produto é melhor que o outro. Não use o outro, o meu é melhor, né? Nós somos os primeiros do mercado. Aqui faz tal. E daí cria-se uma série de situações, inclusive da chamada propaganda enganosa, que é crime, né? Que existe inclusive uma cobrança de lei em relação a essas empresas ou prestadores de serviços que utilizam desse meio para se promover e vender. Então as estratégias de persuasão vão todas nesse sentido que eu falei. Ela vai usar uma linguagem que vai convencer as pessoas de que elas precisam possuir as vantagens ou benefícios que um produto ou marca proporciona. Nem sempre você sabia que você precisava daquilo, né? Você vê a propaganda, nossa, olha que legal que é. Eu não sabia que eu precisava disso. Uau! Ô mãe, compra pra mim aí, mãe! Daí vai lá, né? Então você pensa, e é claro que nós somos convencidos. Lembra a história da aranha? Eu prometo não devorar ninguém, mas é uma aranha. É o lobo, né, sendo eleito, né, presidente lá, ou prefeito, governador, ou a pessoa que vai cuidar do galinheiro. Não, tem algo, não está muito certo aí não, né? Então, tudo isso, e eles convencem, a propaganda convence, tem esse objetivo. O publicitário tem essa pegada, né? Então elas apelam para estratégias diversas, como linguagem apelativa, persuasiva, usos do verbo imperativo, adequação da publicidade ao público-alvo, imagens que remetem ao sucesso, entre outras. Aqui nessa imagem que está na tela, o chocolate fala o seguinte para nós, o que ele está mostrando para nós, cada pedacinho aproxima, ou seja, se dá um pedacinho de chocolate para a pessoa que você queira, vai aproximar você dela. Será que aproxima? Será que um simples chocolate, um pedaço de chocolate vai aproximar as pessoas? É o suficiente? Então vamos acabar com guerra desse jeito, né? Vamos distribuir chocolate. Será que é assim? Mas é a tentativa de convencer você disso. E você fala, não, eu quero. E vai utilizar. Vejam aqui nessa atividade 2 como aparece essa linguagem persuasiva. Então, eu vou ler aqui, depois eu volto para cá. Analise a peça publicitária. Qual é a principal estratégia utilizada para vender o automóvel? Vejam então que nós temos aqui uma peça publicitária que tem um automóvel, nós temos um ator bem vestido, terno, gravata, um texto ali, para quem dirige seu próprio destino, né? Aqui embaixo, porte elegante, motor turbo, tecnologia de ponta, acabamento de alta classe, nada se compara, e daí fala do automóvel, né? Então, qual será a estratégia utilizada para vender esse automóvel? Vai pensando aí, enquanto eu fico aqui, eu já volto, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu caro? E aí, minha cara? Já conseguiram responder? Vamos lá, então, a correção, a possível correção? Veja, qual estratégia que ele utilizou aqui, né? Olha, a principal estratégia utilizada é relacionar o automóvel com o sucesso. Quem comprar terá o domínio do seu destino. Está lá no trecho, né? Está aqui, ó. Para quem dirige seu próprio destino. Ou seja, eu dirijo o meu destino, eu tenho domínio do meu destino. Né? E eu coloco uma pessoa em terno, gravata, mostrando... Ah, gravata não, mas com terno, mostrando que ele está, né? Olha como eu sou descolado com esse carro. E as estratégias que usa? Você sentar num carro desse, você não vai deixar você tão bonito quanto o personagem que aqui está promovendo o carro, né? Mas as relações são essas que tentam se aproximar. O mundo de soluções perfeitas. Então, lá no livro da Denise Carvalho, ela fala que o mundo de solução perfeita, eles criam tudo. Vocês viram a propaganda bonitinha do carro, né? Aliás, é perfeito tudo. Use que você vai ter sucesso. O seu destino está em suas mãos, né? Nada mais importa. Então, esse mundo é um mundo das soluções perfeitas. Olhem essa campanha. Eu quero que você pense comigo aí do outro lado. Observe aqui, é uma propaganda que não está em português. Ele vem aqui, ó, break the glass in case she say no. Daí nós temos aqui um desodorante nessa propaganda. Ao lado, aqui nós temos o que está escrito na língua portuguesa ali, então, olha. Quebre o vidro caso ela diga não. Quebre o vidro caso ela diga não. Pense. Quem será que é este ela, ou melhor, esta ela? E quem que ele está falando aqui, essa propaganda, hein? Um não. Esse aqui é um desodorante, né? Então, você passar o desodorante ali, né? Ou seja, use o desodorante que você vai ficar poderoso. Se a pessoa provavelmente está falando de quem? Da mulher, não é? Lembra quando eu falei lá no início dessa aula sobre, será que não tem que ter limites? Será que não? Será que a publicidade, a propaganda pode tudo? Quando a mulher, a pessoa, diz não, opa, eu vou usar o desodorante como se fosse emergência, como se fosse um extintor, algo que salva vidas, ele utiliza isso para tentar convencer você. Use que não vai ter problema. Use que até o não dela é deixado de lado. Será que isso é legal, esse tipo de propaganda? Será que é algo que seria tranquilo? Ou nós temos que questionar? Não é eu, Adriano, professor, aqui vejo que temos que ter limites às propagandas. Existem órgãos que fiscalizam isso, né? O CONAR é um deles, né? Vamos ver aqui mais, olha. A mensagem publicitária cria e apresenta o mundo perfeito, ideal. Porém, esse mundo mágico não pode dispensar o elo com a vida real. Note na peça publicitária o suposto, a situação de emergência, e o pressuposto, a solução apresentada pelo produto anunciado. O suposto é o seguinte, ela não me deu bola. Qual que é o pressuposto? Se eu usar o desodorante, o cheiro certo, eu vou fazer ela dizer sim. Cuidado, gente, cuidado. Voltando lá, o não sempre é não, hein? Não é não. O não é a barreira, acabou. Não transponha esse limite do não quando qualquer pessoa lhe disser isso. Usar um desodorante não vai fazer a outra pessoa mudar de opinião em relação a tal situação. Então, as propagandas nem sempre são bonitinhas, né? Elas podem apelar por algo que não seja muito legal. Vamos para a atividade 2? Analise a peça publicitária a seguir. Quais estratégias foram utilizadas para destacar as vantagens ou benefícios do produto que aqui se encontra, hein? Olha só, eu fico aqui, você fica aí, a gente já volta. Vai lá, vai!
E aí, meus queridos e minhas queridas, vamos lá para a correção da atividade número 2? Não? 2 não. Vocês viram que o professor aqui comeu bola? É a atividade número 3, isso! A gente já fez a 2 aqui, né? Acontece, é que a aula estava tão boa, que a gente acaba esquecendo muito de alguns detalhes. Mas a atividade 3 aqui, meus lindos e minhas lindas. Então, quais são as vantagens, né? Porque agora sim nós vamos corrigir a atividade 3, olha lá. Em primeiro plano, a boca denota a divulgação de um produto de uso pessoal. Para destacar os benefícios, o produto funciona como holofote, iluminando o centro da imagem. Logo abaixo está a embalagem do produto, que promete dentes mais brancos. Então aqui é uma propaganda de creme dental, vou voltar na imagem maior. Então, utilizando esse produto, veja que está mais branco, né? É uma propaganda que funciona à noite. Olha a criatividade de uso, né? Então, fica o dente mais branco e aqui também iluminando logo abaixo da boca o produto, falando qual produto tem que usar para que faça isso. E olha que o creme dental está enroladinho ali, né? Quem que não faz isso em casa no final? Enrolar até o finalzinho para usar tudo, empurrar até para usar tudo, né? Bom, meus queridos, minhas queridas, tava muito legal, né? Tava muito legal a aula. É sempre importante vocês ficarem ligadinhos no que a gente fala aqui. E vamos retomar então o que nós trabalhamos. Nessa aula estudamos a peça publicitária e aprendemos que, por suas semelhanças, são utilizadas como sinônimos, embora sejam diferentes quanto aos seus objetivos. A partir da análise das peças publicitárias, identificamos as estratégias utilizadas para atrair a atenção do público consumidor. Falamos de várias estratégias e é isso, meus queridos. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até mais. Tchau, tchau, tchau!